Pessoal, bom dia, novamente. Vamos dar continuidade ao fim. Chegou o momento, a prova está aí. Agora eu vou fazer check-in no Facebook para dizer que eu estou no SES. É bom para minha esposa ficar ciente que eu estou trabalhando. Gente, presta atenção. Hoje a gente vai fazer um resumão de tudo, né? Então, a ideia hoje é a gente rever rapidamente tudo aquilo que a gente viu de peça, rever os pontos principais de direito material, dar uma tranquilizada, dar uma relaxada para a prova, que vai ser uma prova light, vai ser uma prova suave, vocês vão conseguir passar. Antes de mais nada, vocês têm que manter a calma. Então a ideia aqui hoje é trabalhar de forma calma. Ó, vou botar no Facebook aqui que chegou a hora. OAB nunca mais. Então, a ideia hoje é que vocês saiam daqui realmente tranquilos, porque a prova vai ser fácil, sobretudo para vocês que sabem tudo, tá? Vou dar umas últimas dicas, os últimos assuntos para vocês estudarem mais tarde, para vocês estudarem ali, na hora, tá com o código na mão, tá revendo, tá esperando, porque eu tenho certeza que vocês vão passar. Olha só, gente. Vamos começar falando das peças, que é sempre o mais importante, né? Você tem que identificar a peça, e identificar a peça pra gente é fácil demais. Vocês não tem como errar a peça cabível em direito tributário. Você tem que olhar o enunciado e primeira coisa que você tem que buscar é: tem ou não tem crédito? Tem ou não tem crédito tributário? Essa é a discussão mais complexa que vocês vão ver na prova. É a discussão mais difícil, é declaratória ou anulatória. O resto é ridículo. Então, o primeiro ponto que vocês têm para avaliar é a existência do crédito tributário. Por quê? Porque se eu tenho crédito tributário, eu preciso anular esse crédito. Se eu tenho crédito tributário, eu preciso desconstituir o crédito. Portanto, a ação, nesse caso, é uma ação desconstitutiva, ou uma ação constitutiva negativa. É uma ação anulatória. Tem crédito, ação anulatória. Agora, se o crédito ainda não foi constituído, se o crédito ainda não existe, eu quero evitar a cobrança. Olha o verbo, gente. A questão fala com você, o enunciado diz para você o que ele quer. Você quer evitar a cobrança, você quer afastar a cobrança. Não tem crédito. Você quer evitar que lá na frente aquele crédito venha contra você. Mas cuidado, você não pode evitar que o crédito seja constituído, não é isso? Você não pode evitar que o crédito seja constituído, porque o lançamento ele é obrigatório. Você quer suspender a cobrança, você quer suspender a exigibilidade do crédito, não é isso? Se você quer evitar, o crédito não existe. Se você quer afastar, o crédito não existe. O que você precisa fazer? Você precisa declarar que aquele tributo é nulo de alguma forma. Portanto, a ação cabível é a ação declaratória. Essa, sem sombra de dúvidas, é a mais fácil de todas. Essa aqui é a maior dificuldade que um aluno de direito tem na segunda fase da OAB. Identificar a existência ou não do crédito tributário. Fulano de tal foi autuado, anulatória. Publicada uma lei que será cobrada a partir de 1º de janeiro de 2014. Declaratória. Não tem fato gerador sequer, a lei nem entrou em vigor. Fulano de tal foi autuado, efetuou o pagamento e lhe procura. Para evitar cobranças futuras. Declaratória. Gabriel, mas ele foi autuado, teve crédito. Foi autuado, teve crédito, mas o que aconteceu com o crédito? Foi extinto pelo pagamento. Sempre que houver pagamento,
não tem crédito. Portanto, eu não tenho que anular. Agora, as outras causas de extinção do crédito, não têm essa mesma força. Você vai alegar prescrição ou decadência por meio da anulatória. Beleza? Tranquilo? Volta ao exemplo. Fulano de tal recebeu a notificação, o crédito constituído, ele pagou. Ele quer evitar a cobrança futura, mas ele já pagou indevidamente. Se ele quer evitar a cobrança futura, eu preciso fazer uma declaratória com tutela. Por quê? Para suspender a exigibilidade do crédito. Mas ele já pagou indevidamente. Portanto, qual a ação cabível? Se ele já pagou indevidamente, repetição de indébito. Repetição de indébito. Espera aí, eu tenho que declarar para frente para evitar a cobrança. Declaratória com tutela. Tenho que receber de volta aquilo que foi pago indevidamente no passado. Declaratória com tutela e repetição do indébito. Dá para errar? Não, não dá. É fácil demais. É fácil demais. Essa aqui é a maior dificuldade que vocês podem ter na prova. Lembrando que se existe o crédito tributário, também poderá caber o mandado de segurança repressivo. Por quê? Poderá. Porque você tem que verificar se estão preenchidos os requisitos do mandado de segurança. Direito líquido e certo, que pode ser comprovado de plano, não precisa de dilação probatória, não é para restituição, não é para compensação. Não é para convalidar compensação. Dentro do prazo de 120 dias. Não é nada disso? Não cabe mandado de segurança. Gabriel, então peraí, sempre que couber mandado de segurança, cabe anulatória, certo? Tecnicamente está certo, na prova da OAB não. Se o enunciado fala para você que a matéria é comprovada de plano, eminentemente de direito, e está dentro do prazo de 120 dias, nem pensa duas vezes, cai dentro do mandado de segurança. Porque o enunciado está pedindo o mandado de segurança. Beleza, Cris? Legal? Da mesma forma que se não existe crédito, pode caber mandado de segurança preventivo. Por que pode caber? Por causa das restrições do mandado de segurança. Direito líquido e certo, que não necessite de dilação probatória. Não é para compensar, não é para restituir, não é para convalidar a compensação. Não cabe mandado de segurança contra a lei em tese, Marcelo. Mas o que é isso? Não caberia mandado de segurança contra uma lei sem efeitos concretos. Aqui no nosso direito tributário, fica fácil visualizar o cabimento do mandado de segurança preventivo, por exemplo, com relação a uma lei que vai produzir efeitos daqui a um ano. Por quê? Porque se eu estou dentro do fato gerador daquele tributo, uma lei que aumenta a alíquota de ICMS absurdamente e eu sou contribuinte do ICMS. Essa lei que aumenta a alíquota de ICMS absurdamente, ela vai entrar em vigor daqui a um ano. Eu, invariavelmente, terei que daqui a um ano pagar a alíquota maior. Não terei? Terei, obrigatoriamente. Eu vou ter que pagar uma alíquota maior. Por quê? Porque eu pratico o fato gerador. O lançamento tributário, ele é o quê? Obrigatório. Não é isso? Se o lançamento ele é obrigatório, o auditor vai ser obrigado a lançar. Então eu vou ser obrigado a pagar. Invariavelmente, eu vou sofrer a cobrança daquele tributo. Então eu já tenho o justo receio da violação do meu direito líquido e certo. Portanto, cabível mandado de segurança preventivo. Uma lei em tese seria uma lei que não produziria efeitos concretos contra mim. Pode ser que essa lei venha a produzir, aí seria uma lei em tese. Nesse caso, não cabe mandado de segurança. Tranquilo? Perfeito, perfeito. Eu, pessoa física, querendo discutir uma lei que majorou o imposto de importação. Eu não sou importador. Aquilo para mim não tem nenhum efeito concreto. Mas eu poderia, eventualmente, numa declaratória, discutir um efeito reflexo? Poderia. Mas por mandado de segurança, não. Aquilo para mim é uma lei em tese.
Tranquilo? Tá fácil, pessoas? Então percebam, essa aqui é a maior dificuldade do direito tributário. O resto, pagou indevidamente, tem direito a restituição. Coação cabível, repetição de indébito. Quer pagar? O fisco não quer receber? Consignação em pagamento. Questão de prova. Peça de prova. Peça da prova. Ação de consignação em pagamento em caso de bitributação. Não confundam bitributação com bis in idem, por favor. Bitributação são dois entes cobrando sobre o mesmo fato gerador. Bis in idem é o mesmo ente cobrando duas vezes. Bitributação são dois municípios cobrando o mesmo ISS. É a União e o município cobrando, respectivamente, ITR e IPTU. Dois estados cobrando ICMS. Uma peça dessas tira muito ponto de estrutura. E foi um erro que eu percebi que vocês cometeram com muita facilidade. Eu não consigo entender como é que vocês erraram isso tão fácil. Corrigindo a peça de vocês, eu percebi que aquilo que eu falei não foi assimilado. Eu vou falar agora de novo. Por favor, não errem. Se o enunciado da consignação em pagamento não falar de depósito, deposite o montante integral. Se o enunciado da ACP não falar nada, você, na condição de advogado, elabore ação judicial. Faça uma ACP com depósito do montante integral. Por que isso, Alexandre? Caiu na prova da OAB. Xisto, lembra de Xisto? Que queria pagar o IPTU sem a taxa de limpeza urbana? Ele é cobrado em guia única, num carnê único de IPTU e taxa de limpeza urbana. A taxa de limpeza urbana é o quê? Inconstitucional. O enunciado fala que Xisto só quer pagar o IPTU. Só que a banca cobrou, valendo 1,5 ponto, o depósito do montante integral do crédito tributário para suspender a exigibilidade. O depósito do IPTU mais taxa de limpeza. Então, se a banca falou isso pra gente, a gente não vai errar. O enunciado não falou nada. Deposite o montante integral. O enunciado falou que não tem dinheiro, como é aquele caso que eu passei para vocês da Central Elétrica do Sul. Lembra a Central Elétrica do Sul? Que faz uma auditoria interna e verifica que está devendo 2 milhões de reais de ISS. Vai fazer denúncia espontânea. O auditor fiscal municipal fala, não vou receber porque você tem que pagar 40% de multa. Qual ação cabível? Consignação em pagamento, para pagar os 2 milhões. O enunciado não falou nada. O que você vai falar? O que você vai fazer? Vai fazer o depósito do montante integral. Ou seja, vai depositar o tributo e a multa. Só que naquele enunciado estava escrito que o seu cliente, que é a Central Elétrica do Sul, não tinha dinheiro para depositar o montante integral. Só dispunha dos 2 milhões de reais. E aí? Nesse caso, o que você faz? Nesse caso, em vez de fazer o depósito do montante integral, você vai fazer o depósito que entende devido. Muitos de vocês inverteram isso nas peças. Gente, por favor, não erra. Não erra coisa fácil. Tranquilo? Beleza? Fale. Bitributação, dois entes cobrando sobre o mesmo fato gerador. Ação de consignação em pagamento, artigo 164, inciso 3. Bis in idem é o mesmo ente cobrando duas vezes. Seria o exemplo do município cobrar IPTU e ITR no mesmo carnê. Aí você vai para o 64, inciso 1, consignação em pagamento, faço do município. Tá? Fala. Em relação à segurança, fala de uma justiça tem do módulo online, e você tinha falado que no furto, no vídeo, tinha que botar o código dos artigos mais artigo 7º da 2000, e eu acho que o 6º, tinha um vídeo que você falava. Porque eu lembro que quando você fez a peça para a gente na sala, pelo menos eu só notei, colocar da lei, colocar o primeiro. Sim. Preste atenção. Eu vou comentar aqui a estrutura da peça de novo. Então dá uma seguradinha que eu vou falar sobre isso, tá?
O Pedro me mandou um e-mail, um dos e-mails que o Pedro mandou durante essa semana, ele falava o seguinte: Gabriel, mas o decreto que regulamenta o ITR, em caso de opção pelo município de fiscalizar e arrecadar, diz que todas as ações serão em face da União Federal e a União Federal vai ser defendida pela Fazenda Nacional. O problema, Pedro, é que em caso de bis in idem, se a União não tem nada a ver com a história, se é um município que gera o carnê, se é um município que coloca a cobrança de IPTU e ITR no mesmo lugar, é um município que gera contra ele a causa de pedir. Eu não teria nem causa de pedir para ingressar com uma ação contra a União. E aí não estão preenchidos os requisitos, as condições da ação, legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido, porque eu não tenho interesse em fazer uma ação contra a União Federal. Tá? Se é um município que cobra em guia única IPTU e ITR, é consignação em pagamento do artigo 164, inciso 1, sim, é em face do município, porque é um município que está cobrando indevidamente. A União sequer tem relação com aquilo. Mas aí, nesse caso, se você tiver que fazer o depósito, vai fazer do maior, né? Agora, se você tiver que fazer o depósito e o enunciado não fala nada, faça o depósito do montante integral, que é o maior. Não é o somado, é o maior. Beleza? Agora, se você for, só puder fazer o menor. Só pode fazer o menor. Só pode fazer o menor, você tem que suspender com base no poder geral de cautela. Então, sua pergunta é um pouco mais complexa, né? Gabriel, o enunciado fala que o meu cliente não tem dinheiro para fazer o depósito do montante integral, só que ele precisa de uma certidão positiva com efeitos negativa para participar de uma licitação. Como é que eu vou suspender a exigibilidade do crédito nesse caso? Nesse caso, eu faria excepcionalmente uma ação de consignação em pagamento com pedido de liminar. É liminar, não é tutela. São diferentes os institutos. Com pedido de liminar, com base no poder geral de cautela do artigo 798 do CPC. Eu vou alegar o fumus boni iuris, que é a fumaça do direito, que aí depende do caso concreto. Vou colocar o perigo da demora, dizendo, olha só, eu tenho direito de depositar só o que eu entendo devido, o código diz que eu só devo depositar o que eu entendo devido e eu não tenho dinheiro para depositar o montante integral. Mas eu preciso suspender a exigibilidade do crédito, senão uma empresa não vai participar da licitação. Então, Excelência, com base no poder geral de cautela, não deixe o meu direito perecer. Concede uma liminar para suspender a exigibilidade do crédito na forma do artigo 151 do CTN, inciso 5. Beleza? Fácil? Crianças, oi. Nessa ação que você falou, se eu gerar carne pelo município, eu preciso colocar um código porque o endereçamento da justiça estadual ou não? Não. Não. Se você tem uma ação dessa de bis in idem, um caso desse de bis in idem entre município e município, o mesmo município cobrando IPTU e ITR no mesmo carnê, basta você fazer uma consignação em pagamento simples sem nada mais. A não ser que, Ana, o autor seja uma empresa pública federal, como foi o caso dos Correios. Tranquilo? Beleza? Crianças, até aqui estamos juntos? Tá fácil? Tá legal até agora, né? Tá suave. Então, peraí. Eu já falei da declaratória, já falei da anulatória, já falei da repetição, já falei da declaratória com repetição, já falei da consignação em pagamento. Caramba, eu já falei de peça a beça, hein? Peraí. Mas como é que o ente público cobra o seu crédito? É por meio de uma ação monitória? Não. O ente público cobra o seu crédito por meio de uma execução fiscal. Peça caível? Super caível. Nunca caiu. É a mais fácil de todas. Inicial de execução fiscal. Gente, a inicial de execução fiscal vai ser cabível sempre que o enunciado lhe disser: você, na condição de advogado, procurador do município, do estado, da União, elabore a ação de cobrança do crédito tributário. A estrutura está toda na Lei de Execuções Fiscais, artigo 6º e 8º. Não tenham medo de fazer essa peça. Aliás, não tenham medo de fazer peça nenhuma, façam mesmo de peito aberto, mas façam a certa, óbvio.
Caiu uma inicial de execução fiscal, fica feliz, porque é possível, é caível. Acho que essa prova é uma prova para a peça do fisco. Peças fáceis. Identificação simples. Em que vocês vão acertar. O enunciado fala, elabore a ação judicial para a cobrança do crédito tributário. Você vai errar? Você vai fazer o quê? Mandado de segurança? Não, né? Você vai fazer execução fiscal. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos lá. Depois eu volto para esse quadro aqui. Ajuizada a execução fiscal, como é que o contribuinte se defende? Embargos necessariamente? Cuidado, hein? Ajuizada a execução fiscal, dentro do caminho pode haver a citação, não é isso? Pode haver edital se não encontrar o devedor. Se eu estiver discutindo matéria que pode ser reconhecida de plano e que não necessite de dilação probatória, eu poderia fazer uma exceção de pré-executividade. Mas, Gabriel, qual é a chance de cair uma EPE na prova? Eu não vou falar que a chance é baixa, porque atualmente tudo pode. Mas a EPE é uma peça que o enunciado tem que direcionar. O enunciado tem que dizer que é matéria provada de plano, que não necessita de dilação probatória. O enunciado tem que dizer para a gente, obrigatoriamente, que não se trata de ação judicial. Porque se o enunciado falar, elabore a ação judicial, não é EPE. Elabora a medida judicial. Aí pode ser. Porque a EPE não tem natureza de ação. 375. Oi? 375. Que isso, 375? Súmula 393. Isso. A medida judicial Não é EPE. Pode ser EPE. Porque para ser só EPE, Pedro, o enunciado vai ter que direcionar e afunilar ainda mais. Para ser só EPE, Pedro, o enunciado vai ter que dizer o seguinte: elabore a medida judicial nos autos da execução fiscal. Aí acabou, só cabe EPE. Porque todas as demais medidas formam autos autônomos que eventualmente poderão ser ou não apensados. Na EPE você pede sucumbência? Pede sucumbência, claro. EPE tem sucumbência. A única coisa da EPE que parece com uma inicial é a sucumbência. Tranquilo, Isabela? Beleza? Agora não saiam loucamente fazendo EPEs em caso de execução fiscal. Eu não acho que vai ser a prova de vocês, não. Mas a banca, uma vez, conseguiu complicar muito a situação. Teve uma vez que a banca cobrou uma execução fiscal, disse que estava ajuizada, disse que o réu foi citado e procurou o seu escritório. Você, na condição de advogado, mais ou menos assim, ele foi citado no dia 1º de março e procurou o teu escritório no dia 21 de agosto. Você, na condição de advogado, elabore a ação judicial cabível para a defesa dos interesses do seu cliente. E detalhe, era decadência. Foi uma questão extremamente confusa. Por que extremamente confusa, Ana? Da onde vem a confusão? Você pode fazer uma EPE e errar, porque o enunciado fala em ação. Muita gente boa fez EPE e caiu por terra. Muita gente boa fez embargos à execução. Meu Deus! Citação não faz com que o prazo para embargos comece a contar. Foi citado no dia 1º de março, procura o teu escritório no dia 21 de agosto. Quer mandado de segurança? Não. Qual a única solução para o problema? Ação anulatória.
Percebam como até o difícil está fácil? Tá fácil, não tá, Cris? Vai errar, Cris? Isso aí. Crianças. Aí segue o andamento da execução fiscal. O prazo para embargos só começa nas hipóteses do artigo 16 da LEF. Só, não tem outra hipótese, crianças. Não tem outra hipótese. O artigo 16 deixa bem claro. Começa o prazo para embargos se houver a intimação da penhora. E aí, segue o comentário que Gabriel já fez para vocês. FGV já cobrou 2 embargos. E nos 2 embargos, como foi o enunciado? Fulano de tal oferece bens à penhora e lhe procura dentro de 10 dias. No teu enunciado, se tiver isso, erguei as mãos e dai glória a Deus. É só correr para o abraço. Faz embargos. Dormiu, né, Cris? Acorda, meu filho. Ficou até tarde ontem fazendo o quê? Isso aí, né? Tava na sacanagem. Presta atenção. Ficou brincando ontem, né? Jogando Assassin's Creed 3. Pessoas, prestem bem atenção. A banca da FGV já disse isso 2 vezes. Não foi uma, foram 2 vezes. Eles falaram pra gente: penhora, te procura em 10 dias. Façam embargos. Não. A banca não falou em intimação em nenhuma das 2 provas. Falou, houve penhora, nomeou bens à penhora. Foram as 2 frases, as 2 expressões que apareceram. Nomear nem significa que está penhorado, Marcelo, mas tudo aquilo que você aprendeu, todo o conteúdo jurídico que você tem, todo o estofo técnico você rasga e passa no OAB. Porque assim funciona. Nomear bens à penhora não garante a penhora, mas a banca entende que sim. Então o que você vai fazer? O enunciado falou em penhora, te procurou em 10 dias. Por que eu estou falando em 10 dias? Porque os 2 enunciados foram iguais. Te procura em 10 dias. Qualquer data que seja 30 dias, de novo, falou em penhora, te procurou em qualquer dia que seja dentro de 30 dias, façam embargos à execução e saiam de lá rindo, com um sorriso de orelha a orelha. Lembrem de mim. Agora, se o enunciado falar em 10 dias, ele fala, ofereceu bem essa penhora, tal, procura em tal. Aí você tem que saber quando que começa o prazo, seria ter o seguinte, tal. Não entendi. Se ele, em vez de falar, ofereceu bem essa penhora e te procurou em 10 dias, ele fala assim, ele ofereceu bem essa penhora no dia tal. Ah, tá. Foi exatamente o que aconteceu. Ofereceu bens à penhora no dia, sei lá, 1º de março e procura o teu escritório no dia 10 de março. Pode fazer embargos. Agora, Gabriel, e se a banca mudar o posicionamento e passar a ser técnica? Aí eu já não posso mais garantir nada. Só tipo, no 30º dia, elas tinham cada um comprovante de depósito. A gente até falou sobre isso, se a data mas eu não lembro. Vamos lá, a gente vai falar sobre isso então. Penhora, foi. Só caiu penhora até hoje, tá? Beleza? Então, ó, lembrem, intimação da penhora, dentro desses 30 dias, só cabem embargos. Não cabe outra coisa. Não tenta fazer outra coisa, você vai errar, você não vai passar. Eu não quero mais ver a cara de vocês aqui para a OAB, beleza? Eu quero que vocês voltem para outro preparatório, para PGE, que é o melhor do mundo. Tranquilo? Beleza? Aqui, OAB, eu não quero mais ver a cara de vocês. Crianças, intimação da penhora, 30 dias, só cabe embargos. Passou dos 30 dias, aí pode cair dentro da ação anulatória, que provavelmente vai ser a única peça cabível.
Eventualmente, se dentro de 120 dias, o que é pouco provável, caberá também mandado de segurança repressivo. Beleza, pessoas? Mas a gente está falando de embargos. Juntada aos autos da carta de fiança. Mas os 120 dias conta a partir do primeiro dia lá, né? 120 dias conta da ciência da violação do direito líquido e certo. Ciência da violação do direito líquido e certo. Quando é que você estava ciente? Foi quando você foi citado. Se você não foi citado, foi quando foi intimado. Então. Intimado, a penhora. Não sei, o enunciado vai ter que deixar claro. O enunciado fala que você nunca respondeu a nenhum ato processual, você não estava ciente de nada, você não sabia de nada. Quando de repente você olha na sua conta e vê um bloqueio do Bacenjude. Penhora online. Você então recebe a intimação da penhora. Viaja para o exterior para curtir umas férias em Paris. Volta 40 dias depois. Procura advogado. Crédito está caduco. Pode ser mandado de segurança? Pode. Mas é difícil, Alexandre. A não ser que a banca queira mandado de segurança. Exatamente. Beleza? Pelo contrário, na verdade. Nesse caso, é mais fácil a banca jogar uma anulatória porque extrapolou o prazo de 120 dias, porque muita gente boa faz o mandado de segurança e não passa. Para anulatório, então, teria que passar o prazo de 120 dias. Não. Ah, tá, entendi. Alexandre, tecnicamente, quando cai mandado de segurança, cabe anulatória. Mas na prova do AB a gente sabe que não. Então o enunciado vai te dizer, se for matéria aprovada de ofício, de direito, que não tem discussão probatória, e está dentro dos 120 dias, mandado de segurança, não tenha dúvida. Tá? O enunciado vai te direcionar para anulatória. Claro, claro. Eu acho que a anulatória depois dos embargos é uma peça mais caível do que o mandado de segurança depois do prazo para embargos. Por quê? Porque a banca ela pega no detalhe de ultrapassar os 120 dias. Porque aí você exclui o cabimento do mandado de segurança. Entendeu? Beleza? Crianças, dúvidas até aqui? Maravilha. Então, juntada aos autos da carta de fiança. Juntada aos autos da carta de fiança. 30 dias. O enunciado fala que de alguma forma você juntou sem capacidade postulatória a carta de fiança aos autos. 30 dias, só cabem embargos. E a pergunta da Isabela. Gabriel, e se cair na prova juntada do comprovante de depósito? Isabela, o artigo 16 da LEF, ele não fala de juntada do depósito, ele fala de efetivação do depósito, da data em que ocorrer o depósito, não é isso? Então, efetivação do depósito. É uma situação até esquisita, Isabela, porque o Sacha Calmon conseguiu uma decisão dizendo que esse prazo começa a contar, na verdade, da juntada aos autos. Só que essa decisão do Sacha Calmon, que é um posicionamento lá do STJ, normalmente não cai na prova do AB. Aliás, essas duas hipóteses nunca caíram na história da prova do AB. Nem quando não era unificado. Você pode procurar em qualquer OAB do Brasil que você não vai encontrar, porque nunca caiu. Tranquilo? Agora, se no seu enunciado cair que fulano de tal efetivou o depósito e dentro de 30 dias ele procura o teu escritório, embargos, sem sombra de dúvidas. Agora, o teu exemplo ele é muito cruel, né? Pô, Gabriel, olha só, o enunciado diz que o cidadão ele efetiva o depósito e procura o seu escritório no 30º dia. Tecnicamente, ainda cabem embargos. Se o advogado for eficiente, conseguir fazer dentro, né, do horário do expediente forense, né, considerando que o processo na federal hoje é online, você tem até meia-noite para protocolar, né, dá tempo. Da efetivação do depósito. É quando começa a contagem do prazo. Belezura, pessoas? Essa discussão aqui é a pior de todas. Isso aqui é o pior cenário para a prova. Dúvidas? Nenhumas dúvidas? Maravilha, vocês são ótimos.
E se você, na condição de advogado ou procurador, quer evitar que o contribuinte esteja dilapidando o seu patrimônio, quer evitar que o contribuinte destrua seus bens? Medida cautelar fiscal. Gabriel, qual a chance de cair uma medida cautelar fiscal? Mesma resposta eu dou. A mesma de cair qualquer peça, porque pode cair tudo. Na cautelar fiscal, para o bloqueio imediato dos bens. O pedido liminar é para o bloqueio imediato dos bens. Cautelar fiscal. Percebam, é um enunciado também muito fechado. Existem 2 enunciados que você não tem como errar a peça. Aliás, 3 enunciados que não tem como errar a peça. Tá? 1. Você, na condição de advogado, elabore a ação cabível para a cobrança do crédito. Você, na condição de advogado ou procurador, elabore a ação judicial cabível para evitar que o contribuinte dilapide seu patrimônio, venda seus bens, aliene o patrimônio ou coisa parecida. Não tem como errar essas peças. Não tem como errar. A medida cautelar pode ser que tenha, pode ser que não tenha já execução fiscal. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. A cautelar você pode ajuizar antes da execução fiscal ou no curso da execução fiscal. Se você ajuiza no curso da execução fiscal, você distribui por dependência a execução. Tá? E a consignação em pagamento em caso de bitributação. São peças que você não tem como errar. Município A e município B cobram o mesmo ISS, ACP, 164, inciso 3. Beleza? E aí eu só estou falando de inicial. Mas vai que cai uma contestação, né? Também não tem como errar. Você, na condição de advogado do ente público, elabore uma contestação. Elabore uma peça de defesa. Pelo amor de Deus, errar uma peça dessas é possível? Claro que não. Beleza? Da decisão interlocutória cabe agravo de instrumento. A prova do AB, depois da FGV, se tornou uma prova birrenta, né? Se é que essa expressão existe. Aquela prova tinhosa. Não raro, aliás, eu acho que é viável, acho até que é possível que caia um outro agravo de instrumento. Só para reafirmar que pode. Não, só para reafirmar que pode. É para a banca mostrar que, olha só, eu fiz e faço de novo, hein? Estou aqui para isso. Lembre-se, de decisão interlocutória cabe agravo de instrumento. Gabriel, o que é decisão interlocutória? É aquela que não põe fim ao processo. O processo continua. Aliás, a propósito, a prática, eu sempre digo isso, né? A prática emburrece, né? Essa semana eu tive na Federal para pegar uma decisão de um pedido de tutela num processo meu, muito legal. Fiz um pedido de tutela, acho que eu comentei com vocês até o caso de não incidência de IPI na importação de veículo para uso próprio, né? A gente fez uma ação de obrigação de fazer, na verdade era uma coisa, enfim. A gente pedia tutela para suspender a exigibilidade do crédito pela não incidência do IPI na importação para uso próprio, por ausência de previsão constitucional. A juíza indeferiu a tutela. Até aí tudo bem, direito dela. Fundamento, uma decisão do TRF de 2002, anterior à emenda constitucional 33. E na decisão diz, na importação para uso próprio, incide IPI, mas não incide ICMS. E aí ela cola a decisão e fundamenta. Percebe-se, então, que se o autor estivesse discutindo a incidência do ICMS, teria direito. Mas, como está discutindo a incidência do IPI, tal imposto incide. Quando eu li aquilo, já me deu vontade de me esfaquear, né? É o juiz que passou no concurso e nunca mais estudou. Nunca mais estudou, exatamente. Não, mas calma, calma. E aí ela continua a decisão dela, gêniozinho da lâmpada, né? E ela diz o seguinte: ademais, no caso concreto, não restou comprovado o depósito do montante integral do crédito tributário. Portanto, ausente requisito de procedibilidade da ação judicial. Uma vez que a ação tributária deve ser seguida de depósito do montante integral. Não há como suspender a exigibilidade do crédito pela ausência do depósito.
Eu acho que ela pegou uma decisão de 25 anos atrás e estava lá, tá no computador aqui, imprimiu e assinou. Porque todo mundo sabe que a súmula vinculante 28 diz que é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de qualquer ação judicial. Coisa de estagiário, né? Eu tenho certeza que não foi a juíza, né? Eu separei essa decisão para dar aula de processo tributário lá no IBMEC, né? No processo tributário eu vou usar essa decisão para mostrar para os alunos como não fazer. Gente, preste atenção. Foi indeferida a minha tutela. Qual ação cabível? Ação cabível? Nenhuma. Cabe recurso. Agravo. Beleza? Ele falou agravo. Agravo. Eu falei que não cabe ação. Cabe recurso. Agravo. Beleza? Pera aí. Tem certeza que não cabe ação? Tem certeza que não cabe ação? Mas ela não julgou o mérito? Não, ela indeferiu a tutela. Tudo bem, eu concordo com você, Alexandre. Ela indeferiu a tutela julgando o mérito, tá bom. Também acho. Mas a questão não é essa. A questão é, se o enunciado falar qual ação cabível, qual recurso, eu não tenho dúvidas. É agravo de instrumento. Mas se o enunciado falar qual ação cabível? Quanto à decisão de interferimento de tutela. Olha a decisão, hein? Olha a decisão. Não incide o ICMS, mas incide o IPI na importação para uso próprio e o depósito do montante integral é requisito da ação judicial. Não cabe mandado de segurança como sucedâneo, né? Sucedâneo recursal. Fala, Pedro. Reclamação constitucional. Hã? Exatamente. Por quê? A reclamação constitucional ela serve para resguardar a jurisprudência do STF. Nesse caso, a jurisprudência do STF é pacífica, tanto quanto a não incidência do IPI e incidência do ICMS, tanto quanto a ausência de requisito de admissibilidade como depósito do montante integral. Oi? Ao presidente do STF. Reclamação você direciona, você endereça ao presidente do STF. Tá? Olha só, perceba, Marcelo, prova da OAB, cara. Prova da OAB. Eles podem complicar a nossa vida. Então, assim, tudo tem que ser lido com atenção. O enunciado tem que ser lido com atenção. Porque é uma palavra. Uma palavra muda a peça cabível. Você joga o enunciado inteiro. Você, na condição de advogado, elabora o recurso cabível. Decisão interlocutória que agrava no instrumento. Maravilha. Repetiu a peça do exame passado, todo mundo vai passar. Cristiano. Vai passar. Ok. Se o enunciado muda, bota tudo isso bonitinho. Em vez de falar elabore o recurso cabível, coloca elabore a ação cabível. Não cabe mais recurso, é ação. Oi? Sim. Se ele fala elabore a medida judicial cabível, cabe agravo. Ação, reclamação constitucional. Eu não vi essa aula ainda, não sei se você falou na aula de reclamação da Constituição. O fulcro está na Constituição, mas também tem uma lei que regulamenta a reclamação constitucional. Tem a remissão aqui. Ninguém assistiu essa aula? Parabéns, hein? Não podia começar a comentar no e-mail essa aula. Estou muito preocupado. Pedro, você também não assistiu? E aí, qual a lei da reclamação constitucional? 8.038. Pelo menos você, né, Pedro? Paula, você assistiu, Paula? A Paula fica quietinha. Gente, todos os requisitos da peça estão na lei. Não tem índice remissível. Hã? Tem que procurar. Essa lei é só de Essa 3 ou 4 artigos que falam da 14, 15, 16. Na Constituição, tem que artigo. Competência do STF. Oi? Da lei? Código de 2013, RT, página 587.
Crianças, imagina se cai um negócio desse, hein? Pô, você cortar o pulso no banheiro. O que você falou? Cortar os pulsos no banheiro. Cortar os pulsos no banheiro agora que você já sabe a resposta? Pô, agora que você sabe a resposta, não é tão simples assim. Chegar lá e vir na esquina. Olha ali. Crianças, por favor, leiam o enunciado. Só isso que eu peço a vocês. Leiam com atenção, leiam marcando. A Michele, com a sua sabedoria oriental, demonstrou muito claramente como fazer a prova da OAB, corrigindo a peça dela, óbvio, tirando ali os detalhes de estrutura que você errou, né, Michele? Não vai errar mais na prova, né? Que ele conta, né? Deixa pra lá. Ela fez, porque ela mandou pra mim, a peça com o enunciado. E eu via o enunciado dela todo marcadinho. O enunciado dela vinha marcado, a expressão que era mais importante, o verbo que era mais importante, estava marcado. E é isso que vocês têm que fazer. Marcar. Ler com atenção. Buscar as palavras. Foi o caso da RDJ do nosso simulado. Gente, todo mundo desesperou. Mas a peça cabível tinha como errar? Não tinha como. Não tinha como. Vamos combinar aqui que a única chance de você não passar é errar a peça. Isso não vai acontecer com vocês. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Da sentença cabe apelação. Gabriel, você acha que pode cair uma apelação? Vou responder como eu respondi todos os Gabriel, você acha? Tudo é possível. Tudo é possível. Mas uma coisa eu posso afirmar com certeza. A resposta de todas as perguntas está no código. A reclamação é 102, inciso 1º, a linha E. Competência do STF? Artigo 102, inciso 1, a linha L da Constituição. Aí é o fogo. A lei e o 102. Beleza, doutor Aragonês? Legal? 102, inciso 1, a linha L da Constituição. Reclamação constitucional. Dúvida, gente? Tem essa lei aqui, ou não? Tem. Sim, falou 587. Página 587. Olha lá, Alexandre. Exatamente. Vai ter outro também da súmula vinculante, que fala de súmula vinculante. Oi? Tem um artigo aqui que fala da súmula vinculante, em relação à súmula vinculante, está a reclamação também. Eu não entendi o que você falou. Desculpa, fala de novo, Pedro. Tem um artigo aqui que fala que da súmula, que violação da súmula cabe... Sim, claro. A finalidade da reclamação constitucional, meu nobre Pedro, a reclamação constitucional é cabível para garantir a jurisprudência do STF. Beleza? Aí o Matheus chega para mim e fala assim, Gabriel, e o recurso ordinário constitucional? Matheus, cá entre nós, cara, se cair um recurso ordinário constitucional em direito tributário, realmente é para arrasar o mundo, né? As hipóteses de cabimento do recurso ordinário constitucional estão no próprio CPC. E o rol é taxativo. Julgar em um recurso de mandado de segurança. Sim, não, presta atenção. O recurso ordinário, ele é cabível quando você tiver mandado de segurança julgado em última ou única instância, em determinados casos, que está ali. Pelo tribunal. Pelo tribunal. Quando é um mandado de segurança de competência originária do tribunal. Julgar em uma mandado de segurança, decidido em única instância pelos tribunais superiores e delegados de decisão. Exatamente.
É a decisão denegatória do mandado de segurança em que a competência originária é de um tribunal superior. Até aqui fomos? Rapidinho, até aqui todo mundo junto? Entendemos a reclamação, a possibilidade de reclamação constitucional? Gabriel, você está viajando? Tô, mas eu prefiro viajar e falar sobre tudo do que não viajar e vocês não saberem tudo. Vocês estão aqui para saber tudo. Beleza? Gente, da sentença cabe apelação. Gabriel, como é que eu diferencio sentença de decisão interlocutória? Respondo. Decisão interlocutória, o processo segue. Sentença resolve o processo. Sentença extingue o processo em primeira instância. Beleza? Até aqui tá suave, tá legal? Maravilha. Então, da sentença cabe apelação, não cabe outro recurso. Ah, Gabriel, pode caber embargos de declaração. Aí eu acho demais para a prova da OAB. Embargos de declaração de direito tributário, na boa. Aí eu acho muita viagem mesmo. Tá? Mas da sentença em execução fiscal de valor inferior a 50 ordens do Tesouro Nacional, só cabem embargos de declaração e embargos infringentes. Na sentença em sede de execução fiscal de valor inferior a 50 ordens do Tesouro Nacional, só cabem embargos de declaração e embargos infringentes. Isso está no artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais. Embargos de declaração e... Embargos infringentes, Alexandre. Alexandre, você sabe por que você está espantado com essa informação? Porque eu não vi na aula. Porque você não só não veio na última aula, como você também não assistiu. Ó. Eu vi. Não, ele está achando que eu não estudei porra nenhuma. Eu cheguei, olha, tá bom, Essa é a minha verdade. Pô, ele falou, eu queria sair de Jacarepaguá. Eu vi tuas fotos no Facebook estudando. Pediu? Eu vi. Minha não, do meu filho. É, eu vi. Eu acompanhei. Eu acompanho o Facebook dos meus alunos para saber o que eles fazem durante o final de semana, Alexandre. Tá bom. Cara, isso aqui é um paraíso. Tá bom. E aí você esqueceu dos embargos infringentes? Esse cara chegou na minha mesa, pô, minha mulher nem reclama mais, Gabriel. Não, né? Minha mulher já... Porra. Tá certo. Pô, ajuda tudo. Quando você parar de estudar, você vai porque de madrugada eu acordo e vou estudar, cara. Pô, agora, eu não tenho como estudar tudo ao mesmo tempo, né? Entendi. Então anota esse negócio aí. Tô anotando. Valor inferior a 50 ordens de Tesouro Nacional, a sentença na execução fiscal só pode ser atacada por embargos de declaração ou embargos infringentes. Acho cruel demais para cair nessa prova. Sinceramente. Está no artigo 34 da LEF. Acho cruel demais para cair nessa prova. Então, tecnicamente, os embargos infringentes, se você procurar no CPC, você não vai encontrar nos embargos infringentes esses embargos que a gente está discutindo. Porque os embargos infringentes, tecnicamente, são cabíveis quando? Quando houver acórdão não unânime. É para isso. Nesse caso, a gente está fazendo embargos infringentes contra a decisão do juiz. Tá? Então seria, na verdade, cá entre nós, Marcelo, aquele famoso embargo de declaração com efeitos infringentes, com efeitos modificativos. Né? E como é que você faz essa peça? Você endereça para quem? Para o próprio juiz. O fulcro é exclusivamente no artigo 34. Não, mesmo porque o rito processual é diferente. Você não está atacando acórdão não unânime. Entendeu? Agora, eu acho difícil cair, Marcelo, porque primeiro,
Quanto custa 50 ordens de ouro nacional? Boa pergunta. Eu teria que botar em ordem. Nem o Manteiga sabe. Não. Hã? Hã? Se é qual o valor do ATM, não sabe qual é. É verdade. Se o enunciado falar qual o valor do RTN, todo mundo vai saber que é embargo infringente. Esse é o lado bom, né? Ninguém erra. Pelo menos vocês não erram. Tranquilo, gente? Beleza? Tá fácil? Falamos de todas as peças. Ou seja, já falei a peça que vai cair amanhã. Né? Gente, presta atenção. Agora vamos falar um pouquinho de estrutura para que vocês não errem. Individualmente, quais são os erros que eu tenho percebido mais em vocês, que eu não quero ver vocês errando? Individualmente, vamos lá, uma a uma. Mandado de segurança. Fala, doutor. Salário mínimo. Pô, cara, tu fez uma pergunta extremamente difícil. Quanto é o salário mínimo? Eu acho que é R$678. Não tenho certeza. Alguém sabe quanto é o salário? É 678? R$678. De fato, eu acho. O Cristiano falou que é, então estou confiando nele. Tá? Você ganha uns 50, né? 50 o quê? Cara bobo, né? Presta atenção, gente. A Ana foi lá no meu escritório, ela gostou do escritório, disse que ela nem viu a vista. Se tivesse visto a vista, aí eu vejo Caxias inteiro. Já caiu a barbada aqui? Então a vista não é uma grande coisa. Brincadeira. É porque meu escritório fica virado, eu vejo a Bahia, a ponte, é um espetáculo, eu adoro. Pôr do sol. Não, eu preferi não pegar Niterói. Não vale a pena. Alexandre, mandado de segurança, Alexandre. Quais são os erros que vocês cometem mais claramente? Endereçamento vocês não têm errado, mas eu quero chamar a atenção pela enésima vez. Tributo federal ou uma das partes, a empresa pública federal, a autarquia federal, a competência é de quem? Justiça Federal, artigo 109 da Constituição. Beleza? Qualificou autor e réu. Vocês têm errado a questão do ato coator. Mandado de segurança, você impetra contra ato coator se for repressivo, desculpa. Ou para evitar ato coator se for preventivo, tá? A discussão levantada pela Isabela. Gabriel, eu coloco no fulcro do mandado de segurança, base legal do mandado de segurança, artigo 282 do CPC? Coloco o 282 do CPC, claro. Gabriel, coloco também o artigo 1º da Lei 12.016? Coloco o artigo 1º da 12.016. O 7º é só para fundamentar liminar. Então você não precisa botar no fulcro. Tanto faz se você bota no fulcro ou se você coloca no pedido. E um dos dois você tem que botar. Beleza? Tranquilo? Então, cuidado, hein, com esse contra-ato coator e para evitar ato coator, hein? Muita gente boa errando. Outra coisa. Eu percebi um erro. Delegado da Receita Federal do Brasil da União. Tem gente botando delegado da Receita Federal do Brasil da União. Não. Delegado da Receita Federal do Brasil, integrante da União. Você tem que botar quem é a autoridade coatora e qual o ente, qual o órgão qual ele integra. Tranquilo? Tem que identificar a autoridade coatora. Se você não identifica, minha nobre doutora Isabela, você vai perder ponto. Então, a autoridade coatora é sempre o chefe de arrecadação do respectivo imposto. Sempre. No caso da Receita fica fácil. Tributo não aduaneiro, delegado da Receita Federal do Brasil. Tributo integrante da União. Tributo aduaneiro, inspetor-chefe da aduana, integrante da União. Beleza? Tá joia? Legal. E se for estadual? Chefe de arrecadação do ICMS, chefe de arrecadação do PVA, chefe de arrecadação do ITD. E se for municipal? Chefe de arrecadação do IPTU, chefe de arrecadação do ISS, chefe de arrecadação do ITBI. Ok? Legal? Lembrando que, obviamente, lá em cima só vai ser federal se for tributo federal ou empresa pública ou autarquia federal. Senão, vai ser vara de fazenda pública. Pelo amor de Deus! Ana, essa é para você. Quando você assistir essa aula mais tarde com teu irmão assistindo, presta atenção. Vara de fazenda pública, por favor, da comarca.
Beleza? Tranquilo, gente? Tá suave?